Olá, pessoal do meu canal, tudo bem? Quero aqui rapidamente responder mais uma questão que veio à tona, né, até mesmo nos comentários de um vídeo anterior, que é a questão da tradição. O que seria a tradição da Igreja Católica? Vou responder aqui de forma bem resumida. A Igreja Católica ela tem três bases para a sua fé, três pilares. A Palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada, e ao lado desta está a tradição, que é a palavra de Deus falada, a palavra de Deus oral, que é transmitida através dos séculos até os dias atuais pelo ministério dos bispos, né? Então, os bispos, o magistério da igreja tem essa função de conservar a tradição que Cristo e os apóstolos deixaram, certo? Essa tradição nós podemos observar que ela é até mesmo anterior, veja só, não vamos interpretar mal, ela não é superior, mas ela é anterior às Escrituras do Novo Testamento. Quando Cristo iniciou seu ministério, ele simplesmente iniciou seu ministério pregando o Evangelho, pregando sem escrever coisa alguma. Também os apóstolos fizeram dessa forma, primeiro pregaram, depois, alguns apóstolos, nem todos, escreveram alguma coisa tratando da fé. Ou seja, essa palavra de Deus ela era transmitida de forma oral no início da igreja. Até que, séculos depois, se teve o cânon da Bíblia Sagrada, os livros considerados inspirados por Deus, que realmente são, a igreja não nega, esses livros são inspirados por Deus. Porém, quando veio a Bíblia, como nós a conhecemos hoje, a tradição não foi deixada de lado, ela não morreu. Ela permaneceu até mesmo para iluminar a interpretação das Escrituras. Porque somente as Escrituras, sem a tradição, ela não dá uma verdadeira interpretação de si mesma. Veja só, o protestantismo ele defendeu a sola escritura, ou seja, somente as escrituras como regra de fé e prática. Somente as escrituras são suficientes, posso deixar de lado a igreja. Não precisamos da igreja para interpretação. O que aconteceu? Que vemos hoje milhares de denominações, e não falo isso da quantidade de igrejas, que isso por si já é algo que não é bom. Mas a questão é a diversidade de doutrinas diferentes dentro do protestantismo, contradizendo umas às outras. Aqui está o problema. Por que isso acontece? Porque não tem a tradição para iluminar a interpretação da Bíblia. Deixaram a tradição. E cada um seguiu o livre exame das Escrituras, que logicamente não deu certo e não dá certo. E também não é bíblico esse livre exame das Escrituras. Cristo, ele nos deixou uma igreja para iluminar os fiéis no caminho verdadeiro da fé. Isso é muito lógico. Ou seja, não faz sentido, o que eu quero dizer é isso. Não faz sentido você ter um livro infalível, inspirado por Deus, Bíblia Sagrada, e ter pessoas falíveis interpretando ao seu bel prazer, tirando o entendimento que lhe vem à mente. Isso não faz sentido. Então, em resumo, a tradição é a palavra de Deus falada, transmitida pelos séculos até os dias atuais, através da Igreja Católica. E a Bíblia Sagrada é aquilo que foi escrito como testemunho da fé da Igreja, uma fé que já existia quando foi escrita. Quando veio o livro, essa fé já existia. O livro apenas, vamos dizer assim, encadernou essa
Essa fé ela foi escrita, é um testemunho de fé. A Bíblia nada mais é que um testemunho da fé da igreja. E este livro é acompanhado pela tradição. Não pode separar. Espero ter sido claro. E só para reforçar e confirmar esta ideia, porque eu creio que alguns afirmaram que isto não procede, não é bíblico, eu quero ler um texto que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Veja só, a Bíblia é muito clara. Ela é enfática, ela deixa muito claro isso, que a tradição já existia. Paulo ele aconselha os irmãos a conservarem essa tradição. E ele diz ainda, seja por palavra, ou seja, falada, transmitida oralmente, ou por epístola nossa, certo? Então isso está muito claro.